Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Cumprimentando-os, estamos iniciando o Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Nos convidamos nesse momento, e os convidamos também, para uma pequena prece de reflexão, de introjecção, onde queremos receber a visita do Divino Mestre, que Ele possa dentro de nós transmitir aquilo que Ele veio fazer na Terra, transmitir o amor, a paz, a serenidade, a fraternidade universal. Que nós possamos respirar, portanto, tudo isso e na expiração transmitir ao planeta que está em revolução, para que todos sejam atingidos por esse ralo fluidificador de energias, tornando-se bênçãos para toda a humanidade. E que assim seja. O tema que iremos abordar no dia de hoje: êxitos e insucessos. Sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Em cada comunidade social, existem pessoas numerosas demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Quase sempre, os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por essa razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é muitas vezes causa de crime, separatividade e perturbação. Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na lição à igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez e no segundo identifica o fel para o desesperado. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino. Que lição sensacional para os dias que estamos vivendo. Que lição. O que a irmã Ângela encontrou, correlata no Evangelho de hoje?
Cumprimentando os nossos irmãos, irmãs que estão em casa. Deus abençoe a todos, com muita paz, com muita saúde, no coração de todos vocês. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala não se pode servir a Deus e a Mamon, no item 7, prova da riqueza e da miséria. É uma prova para todos nós, tanto a riqueza como a miséria. E vejam só, Emmanuel fazendo essa explicação para nós. Ele bate em vários pontos, né? Por isso que o nosso irmão Antônio disse, que lição, né? Porque é uma lição que pega nós em tudo que nós precisamos ouvir, em tudo que nós precisamos refletir. Quando ele fala que são justamente os que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidados a postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Quantas pessoas, quantos irmãos e irmãs mundo afora, nós vemos, nós temos provas, né, concretas de pessoas que se perderam e continuam se perdendo, que receberam oportunidades de ter um poder na mão, seja na ordem política, social, judicial, na área da medicina, em todos os pontos, e erram. Acabam se estragando, se perdendo, como ele diz aqui, desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. O que é essa oportunidade de elevação que a vida está conferindo? É o ganho material? É a posição? É a riqueza? Não. Oportunidade de elevação espiritual. A oportunidade de elevar moralmente mais o seu espírito. De ter aquele poder na mão e saber distribuir. Saber ajudar o maior número de pessoas, de irmãos possíveis. Espalhar, né, esse bem que recebeu, que está ali na sua mão, a vários pontos. Quase sempre os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Quase sempre. Então veja, aquela pessoa que ali na pobreza conseguiu usar da sua inteligência, né, da sua disciplina, vivendo da melhor forma possível, ela quando adquire algo melhor, ela vai saber como administrar. Porque ela conseguiu ter aquele entendimento de que aquela necessidade que ela passou ali foi necessária para o seu aprendizado. Ela vai dizer, não, eu aprendi muito quando eu estava lá na pobreza, né? Eu aprendi que menos é mais. Eu aprendi que eu não preciso de tanto para ser feliz. Então, isso que eu tenho hoje, eu vou sim usar em meu benefício daqueles que estão ao meu lado, mas vou distribuir também aqueles que precisam. Eu vou transformar, aumentar essa riqueza para ser distribuída. Quando ele fala dos pais trabalhadores e honestos, que formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva. Isso é muito importante. Os pais, os filhos terem essa cooperação afetiva, os filhos terem esse exemplo dos pais. Né? Os pais chamarem, começa dentro de casa começa. Lá com teu filho não interessa se é homem ou mulher, se é menino ou menina, não tem distinção. Tá maiorzinho, já tem noção do que é certo, o que é errado, né? Vai arrumar tua cama, olha, agora, a partir de hoje, esse quarto aqui, que tu dorme, a responsabilidade de tu deixar organizado é tua, meu filho, minha filha. Os teus calçados, tu cuida. A tua bolsa, tua mochila da escola, você organiza. Isso é começar a dar responsabilidades para ele, né? Mostrando os valores. Dessa forma, nós vamos trabalhando muito a moral dentro deles.
E nós vamos também desenvolvendo essa cooperação afetiva. Porque aí, às vezes, o filho, a filha vê a mãe está lá cansada, né? Não, mãe, deixa que eu vou lavar a louça para a senhora hoje. Deixa que eu faço isso. Isso é uma cooperação afetiva. Ao passo que, se nós não fazemos isto, como ele diz ali, progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos seus descendentes a inutilidade e a preguiça. A inutilidade e a preguiça. Que adulto vai ser aquele filho, aquela filha que não faz nada. Porque o pai diz, não precisa. A mãe diz, não precisa, é muito pequeno. Não, deixa. Aí está com 10 anos, 12 anos, 15, 18, 20. Da mesma forma. E aí nós acabamos criando, nós criamos. Não é que eles se tornaram por conta, não. Somos nós, os pais, que criamos. Os filhos preguiçosos, adultos no futuro que vão ser preguiçosos e inúteis. Inúteis para quê? Porque eles não vão conseguir ter, mas qual é o meu objetivo, o que eu vou fazer? Enquanto eles poderiam muito ajudar a muitas pessoas. E então, Paulo de Tarso fala, a lição da igreja, que ele manda à igreja de Filipe, que ele refere ao precioso imperativo do quê? Do equilíbrio. Esse equilíbrio que nós temos que ter. O pobre não tem que invejar o rico, e o rico não tem que invejar o pobre, porque cada um veio com um propósito. E nesses dois propósitos há de se ter o equilíbrio. Tem que se ter o equilíbrio. Na riqueza é imprescindível. Quando o Espírito vem com um propósito de encarnação, de viver na riqueza, é uma prova muito grande e difícil, muito maior do que da pobreza. Muito maior. Porque os compromissos que este ser assumiu são inumeráveis. E aí, irmão Antônio? O que tu tens para nós? Eu estava pensando na riqueza e no poder. O poder corrompe? Não era para acontecer isso. Não era para acontecer isso. Quantas pessoas que são corrompidas pelo poder? E elas, quando fizeram o planejamento, para isso nós acreditamos, e a única explicação que se tem de tantas coisas acontecendo, riqueza, pobreza, é a reencarnação. Vamos estudar isso mais afinco, para sentir se isso não é real, não é verdadeiro. Quando nós planejamos a volta para a Terra, e a gente planeja, junto com os irmãos superiores, os espíritos superiores, a gente, na outra eu fui muito pobre, essa eu quero riqueza. E aí é concedido isso. E aí eu nasci num berço de ouro, mas meus pais não tinham esta condição psicológica e moral para me educar também na ética. E aí eu esbanjei toda aquela fortuna que eu recebi, coloquei tudo fora, não aproveitei nada. O que adiantou eu ter pedido para nascer na riqueza? Aí eu vou ter que voltar numa outra encarnação, pobre, muito pobre, para desfazer tudo aquilo e sentir na própria pele o que eu fiz os outros passarem. E assim é tudo na vida. E o que eu falava para a irmã agora, e eu gostaria de citar, muita gente não quer o poder. Não quer, não chega perto de mim, porque eu sei que isso aí vai me corromper. Agora, precisamos de gente no poder que não seja corrompida, que não seja corrupto. Aqueles que são corruptos, ai deles, porque há que haver o escândalo, mas ai de quem eu provocá-los. Eu simples ser humano, nós, povo, não precisamos julgá-los. O julgamento deles virá automaticamente. Coitado deles, que vieram com um propósito grandioso de ajudar aqueles mais pobres, de tirá-los daquela pobreza. Não, porque vieram assim, vão ter que resgatar muito, mas pelo menos torná-lo uma vida mais digna. E não fizeram nada disso. Encheram seus bolsos de dinheiro, foram corrompidos pelo poder,
pelos desmandos do poder, e não é isso que Jesus quer de nós. O planeta só vai ser de regeneração quando tudo isso estiver no equilíbrio que a irmã falava agora. Vamos ter que equilibrar isso. Como vamos fazer para equilibrar isso? Vamos a solução. Vamos tentar solucionar. Cada um de nós recobrando esta consciência do passado delituoso que tivemos em outras existências para melhorar a sociedade em que vivemos. Melhorando-nos particularmente, melhorando a nossa casa, a nossa família, aqueles que convivem conosco, a pequena sociedade. A sociedade em miniatura, que nós chamamos família. Eu estava aqui pensando, quando o nosso irmão Antônio falou, né, desses irmãos que vêm com muito poder na mão, irmãos e irmãs. Como ele disse, quem somos nós para julgar? A gente tem que orar muito por eles, porque são dignos de compaixão. Com o conhecimento que nós sabemos que a vida continua e que nós temos que resgatar os débitos, de que forma esses seres terão que resgatar todas essas dívidas? De que forma? E isso, para um espírito, quando o seu desencarne, Joana de Ângeles diz que o maior sofrimento de um espírito, quando ele desencarna, de uma maneira assim que ele deveria ter feito tantas coisas, tantas obras, o desespero dele o sofrimento maior é dele perceber, quando ele se dá conta do tempo perdido, de tudo que ele poderia ter feito e não fez. E aí, como diz o nosso Antônio, voltar numa outra reencarnação, e é necessário, ele vai implorar para isso. Ali, de uma maneira, se veio numa riqueza muito grande, numa miséria muito grande, não é nem pobreza, é miséria mesmo, miséria, tendo que passar aquelas dificuldades mais terríveis, e daí usar da sua inteligência, porque a nossa capacidade de inteligência, tudo que nós adquirimos, nós não perdemos. O espírito leva consigo, mas ele vai ter que trabalhar tudo isso de novo para poder vencer aquela encarnação. Então vejam quantos sofrimentos nós causamos a nós mesmos. E aí não adianta nós dizer, Deus quis assim. Não, Deus não quer nada. Eu já ouvi muitas pessoas que têm dinheiro dizer, eu não vou ajudar fulano e fulana. Se veio pobre assim, problema dele. Deus quis assim, que se vire. Não é assim que nós temos que pensar. Porque aquele pobre que você está ali negando uma ajuda, pode ser tu amanhã. Pode ser tu amanhã. E aí, nós vamos ter quem nos ajude? Então, o não julgar de forma alguma. E se eu tenho hoje condições, como disse o irmão Antônio, de auxiliar todos esses irmãos e retirar eles daquela condição, eu assumi esse compromisso. Eu estou auxiliando aqueles espíritos, eu também estou evoluindo, porque eu também já estive nessa condição. Todos nós já passamos tanto na prova da riqueza, quanto na prova da pobreza. E ali, Paulo fala muito bem, o êxito e sucesso, né, são duas taças guardando elementos diversos, que contudo se adaptam às mesmas finalidades sublimes. Ou seja, a dor, o sofrimento, a pobreza, a riqueza, em tudo nós conseguimos extrair coisas boas. Na pobreza, se você é uma pessoa que consegue ter um equilíbrio, tu vai conseguir ter amizades sinceras, tu vai ter colaboração, tu vai desenvolver o amor fraterno, tu vai extrair vários conhecimentos. E na riqueza também. Então, tanto como ele diz aqui, o sábio extrairá da alegria, da dor, da fartura ou da escassez o conteúdo divino. E aí, irmão Antônio? Pois é. O que nós temos que fazer nos dias de hoje, então, para os nossos filhos, para a nossa casa, para a célula máter da sociedade? O que nós temos que fazer? Está faltando, então, das nossas famílias, não vou falar na sociedade, religiosidade.
é crer numa vida futura, a vida futura. Quer naquela do céu e do inferno, quer na nossa que nós dizemos que nós vamos voltar para cá. Não há o castigo eterno, sempre há um trabalho a fazer. Então falta colocar Deus dentro da nossa casa. Como? Mas que isso? Deus não está em todo lugar? Ele está, mas eu o afasto. Eu deixo entrar as trevas dentro da minha casa. Eu deixo. O problema é meu, eu tenho livre-arbítrio. Aí não entra a luz. Porque eu fecho essa casa. Eu deixo ela totalmente, hermeticamente fechada. E esta casa não é só a casa material que eu falo. É a casa espiritual, é o meu eu, a minha alma. Eu preciso abrir a minha alma para Deus. Isso é religiosidade. Eu não falo em nenhuma religião específica. Religiosidade de crer num ser maior, criador de tudo e de todos, que nos comanda, e que todo mundo praticamente acredita, muito poucos ateus nesse planeta, acredita num ser maior que comanda a todos nós, porque isso vem intrínseco, está adormecido, sim, nós sabemos disso, em muitos está adormecido, mas está em todos nós, desde os indígenas, desde o homem da pedra, que pelo trovão, que acreditavam nos seus deuses da época, eles têm esta intrinsecamente falando, dentro de si a imagem de Deus, o Criador, o bondoso Deus, não o Deus que castiga, não o Deus que vai lá e vou te fazer isso, vingativo, não, o Deus é amor, Deus é puro amor, Ele quer ver o bem de todas as suas criaturas. Então, quando nós tivermos isso dentro das nossas famílias, o mundo estará mudado. Vamos levar a luz do Mestre Jesus para dentro das nossas casas. Vamos levar a irmandade, a fraternidade para dentro das nossas casas, que isso se espalhará pela nossa vizinhança, pela nossa rua, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo planeta Terra. Esse lindo lugar que Deus nos deu para vivermos. Quando ele fala ali dos pais, né, trabalhadores honestos que ensinam seus filhos, e da cooperação afetiva, essa cooperação afetiva ela se espalha, como nosso irmão Antônio falou. Porque em cada lar, cada pai, mãe, tem ali dando os bons exemplos, ensinando seus filhos o valor de Deus, da oração, da amorosidade, do trabalho, como forma de evolução, da cooperação, da amorosidade. Essa criança, ela vai levar os outros. Ela também vai ter essa amorosidade com o seu coleguinha na sala de aula, ele vai ter essa amorosidade com o seu professor na universidade, com seus colegas de curso, no seu local de trabalho, vai se tornando um adulto, uma mulher e um homem de bem. Então, vejam a importância de trazer tudo isso que o nosso irmão Antônio acabou de falar para dentro do nosso lar. Na nossa formação como seres espirituais, na formação dos nossos filhos e filhas, dos nossos netos, de todos os descendentes que nós temos. A importância de Deus na nossa vida. Então, meus irmãos, o que nós tiramos dessa lição de hoje? O equilíbrio, a sabedoria, a importância de termos o seguinte pensamento: tudo que eu tenho me é emprestado. Deus me emprestou nessa encarnação, para que eu saiba valorizar, para que eu saiba usufruir da melhor forma possível, para a minha evolução e para a evolução daqueles que estão junto comigo. E neste momento que nós vamos fazer a prece final, onde você estiver, mentaliza o teu familiar, a tua casa, teu local de trabalho, teus filhos, se estão longe ou não. E vamos agradecer, em primeiro lugar, agradecer a Deus
pela nossa família, agradecer a Deus pelo pão à nossa mesa, agradecer a Deus por cada dificuldade que temos, porque nelas aprendemos a valorizar a nossa inteligência, a valorizar a cooperação de quem está do nosso lado, a trabalhar e desenvolver em nós a fé, a coragem, a perseverança. Obrigada, Pai, por todas as vitórias e conquistas. Obrigada, Senhor, por essa família que nos acolheu e pela família que nós escolhemos. E neste momento, Senhor, pedimos aos médicos do espaço, aos nossos irmãos espirituais, a falange do nosso irmão Bezerra de Menezes, que possam ir ao encontro em todos os lares de todos os irmãos, nos hospitais, nas clínicas geriátricas, derramando sobre os nossos irmãos doentes, doentes do corpo físico, da alma, do coração, os bálsamos de luz, de paz, tranquilidade, sentindo esse abraço amoroso do nosso Pai maior, dizendo: filho, estou convosco, filha, estou convosco. Que a luz divina de nosso Mestre Jesus ilumine nossa mente e nosso coração, nos trazendo paz, saúde e tranquilidade, hoje e sempre. Que assim seja.